Olá, pessoal, passando por aqui para fazer uma indicação para vocês, que é a Bíblia Sagrada Caminhada Bíblica, com reflexões diárias de Daniel Alves. Essa Bíblia tem um plano de leitura anual e ela traz essas reflexões do pastor Daniel, que é pastor no Rio Grande do Sul. Ao adquirir essa Bíblia, você não somente terá um guia tranquilo para lê-la toda, mas também terá essas reflexões diárias e estará contribuindo para a evangelização dessa área tão carente do nosso país, que é o Rio Grande do Sul. Caminhada Bíblica com reflexões do pastor Daniel Alves. Aqui na bio você pode encontrar as informações para a sua aquisição. Um grande abraço, Deus o abençoe. Olá, querida mulher, eu sou Cíntia e mais uma vez é uma alegria, é uma satisfação ter você conosco nesta hora, para juntinhas aprendermos mais sobre o que a palavra de Deus tem para nós, né? Já temos nos encontrado semanalmente, é um encontro certo, fixo, marcado. Eu sei que você tenta se organizar assim como eu, para que a gente consiga parar um pouquinho e pensar em coisas de valor eterno, não é mesmo? Então, desde já, sinta-se abraçada aí onde você está, se é na sua casa, se é no seu trabalho, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul e você certamente está em algum lugar aí do nosso amado Brasil, pronta, atenta para ouvir e aprender aquilo que o Senhor já tem para nós nessa hora, né? Nós estamos estudando nessa nova série, a nossa nova temporada com as mulheres, não é? A caminhada de uma mulher com Deus. Recentemente estudamos o primeiro faceta do fruto do Espírito Santo, que é sobre o que a gente está tratando, né? Baseado no texto de Gálatas, capítulo 5, onde a gente já pôde falar sobre a primeira faceta do Espírito, que é amor, não é? Tem um estudo aí na nossa playlist todinha sobre amor. Precisamos de mulheres mais amorosas. E se você não conseguiu acompanhar, é só dar uma voltinha por lá enquanto você faz as suas atividades diárias, que você vai conseguir ver. A semana passada nós pudemos também ouvir e aprender sobre uma outra faceta do fruto do Espírito, que é a alegria. Você será que verdadeiramente é uma mulher alegre? Você pode ter essa afirmação. As pessoas que circundam perto de você, enxergam em você uma alegria que independe das circunstâncias? Será que sim? Já aprendemos biblicamente o que significa essa alegria, quem é que pode nos dar essa alegria, como que eu verdadeiramente vivencio isso no meu dia a dia, não é? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito também importante, que é mais uma faceta do fruto do Espírito, chamada paz. Será que você é uma mulher que sente paz e que transmite paz? Hoje nós vamos parar um pouquinho, refletir, meditar, né, na palavra do Senhor, porque principalmente nos dias de hoje, como nós precisamos de paz. Então não deixe de curtir, não deixe de ouvir, ouça mais de uma vez. Você que está aí ao vivo, já nos acompanhando, nem sempre aprendemos de primeira, não é? Às vezes a gente ouve determinados assuntos, a gente precisa ficar remoendo, tem que voltar, ouvir novamente para poder começar a praticar. O único objetivo desses estudos é para que nós possamos conhecer mais a pessoa de Deus, para que nós possamos suplicar a Ele através da oração, né? Para que Ele amolde o nosso caráter com os valores cristãos, para que a nossa caminhada de uma mulher com Deus seja uma caminhada bastante saudável e bem frutífera também, né? Dica-se de passagem. E isso vai sempre se dar através da dependência do Senhor, através dos meios de graça, que é uma vida de oração e uma vida de leitura ou de caminhada bíblica, né? E antes da gente iniciar aí o nosso estudo, eu gostaria de recomendar para você esse rico material
produzido debaixo do temor e diante de muito estudo, né, pelo nosso amado pastor Daniel Alves, que é o meu esposo, inclusive. Então eu recomendo porque eu vivo junto, então eu sei quem é, o homem de Deus que ele é, né, e a glória é dada sempre ao Senhor. Mas você não pode deixar de ter essa Bíblia que contém o que a gente chama de caminhada bíblica, né? Ela tem o objetivo de trazer as escrituras diariamente para você que já conhece a palavra de Deus, mas que muitas vezes não se disciplina, não para meditar, né? Não é uma maratona, ó, é uma caminhada que a gente vai fazer. Vamos fazer juntinhas. Eu daqui estou fazendo da minha casa, você aí também, né? Nós já encaminhamos várias dessas Bíblias para todos os estados do Brasil. Vários pastores encomendaram, inclusive, né? Porque conhecem o teor diário, comentário diário, capítulo por capítulo da Bíblia, porque às vezes você não entende, né? Então ali vai ter uma mensagem cristocêntrica aqui, ó, para poder você entender, compreender, conhecer mais ao Senhor e assim poder servi-lo melhor. Então, você pode dar de presente para qualquer pessoa, inclusive é uma Bíblia totalmente evangelística, né? Porque quem não lia a Bíblia porque não conhecia, não entendia, agora tem de Gênesis até o Apocalipse, uma mensagem diária direcionada da parte de Deus para o meu e para o seu coração. Então se você quiser adquirir, né? Desde já nós agradecemos, várias de vocês puderam ser um elo de comunicação entre nós, SAFs, né, secretárias de evangelização, sinodais, muitas entraram em contato, fizeram um pedido em conjunto e nós tivemos a alegria de poder encaminhar via rodoviária, transporte aéreo, transporte rodoviário ou até mesmo pelo correio. Então eu quero recomendar para você que deseja ser cada dia mais uma mulher parecida com Cristo, esse riquíssimo tesouro. É indicado para dar de presente, é indicado para você ler, para toda a família, para retorno do culto doméstico, e você adquirindo, você também vai estar contribuindo para o avanço do presbiterianismo aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, dito isso aqui então, nós vamos já fazer uma oração, né? Rogar a graça do Senhor sobre a nossa vida e vamos dar início então ao nosso estudo para a gente entender se há possibilidade de termos paz, mesmo quando o mundo está em guerra. Vamos orar? Curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças, porque o Senhor nos conserva a vida. Nós queremos suplicar a intervenção do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a minha vida, que vou estar expondo as Sagradas Escrituras, que o Senhor me encha de autoridade vinda da parte de Deus e que o Senhor abençoe também cada mulher que nos acompanha nessa hora, que vai nos ouvir depois, para que o Teu nome seja engrandecido e para que essas mensagens possam verdadeiramente trazer tranquilidade, crescimento espiritual, para que a nossa caminhada como mulher de Deus seja uma caminhada crescente e saudável. Esta é a oração que nós te fazemos, rogando ao Senhor que nos abençoe nesta hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, lá no primeiro estudo, quando nós tratamos sobre amor, eu não sei se você recorda, eu trouxe para ilustrar, né, até uma forma, um método mais didático para ficar bem claro na sua mente, uma tangerina, uma bergamota. Lembram que eu trouxe? Então, eu trouxe para quê? Para mostrar que o fruto do Espírito é um só. A Bíblia não diz os frutos. Quando ele fala sobre os frutos da carne, são vários. Sobre o fruto do Espírito, lembre-se que é apenas um. E aí a palavra de Deus vai discorrendo ali quais são essas facetas do fruto do Espírito. Então, nosso texto base, gostaria que você abrisse aí a palavra do Senhor, está no livro de Gálatas. Acompanhe comigo aí, Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler o verso 22, né? A parte que nos orienta até o estudo de hoje, que é a paz. Olha, nos diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, já estudamos, alegria, também já estudamos, paz. Nós vamos ficar até aqui, tá bom? Paz. Cíntia, como é que eu sinto a paz de Deus? Você é uma mulher que transmite paz?
Ou melhor, você é uma mulher que já sentiu a paz de Deus na sua vida? O que é que a gente pode pensar quando a gente fala sobre paz? O que será que vem assim na sua mente, né? Qual é exatamente, Cíntia, a paz que o Espírito Santo de Deus nos proporciona? Muitas pessoas, inclusive, dizem que a paz é a ausência de sofrimento, é a ausência de problemas, é a ausência de qualquer esforço maior que perturbe a nossa mente, não é verdade? Talvez você pode dizer, o que é paz? Paz é a sensação de bem-estar, não é? Que experimentamos, Cíntia, quando tudo vai bem, quando a conta está em alta, quando a bolsa de valores está em alta, quando eu sou promovida no trabalho, quando no meu lar todos os filhos honram pai e mãe, quando o meu esposo cuida muito bem de mim, não é? Quando eu consigo administrar o meu tempo, quando eu consigo, de fato, deixar as coisas em ordem. Talvez você tenha esse conceito quando a gente fala sobre paz. Eu não sei qual é o seu conceito, mas talvez o seu seja esse. Pois bem, eu gostaria de dizer para você, mais uma vez, que a paz que nós vamos falar nesta hora, que é a paz que vem de Deus, é a paz que é colocada no nosso coração através do Espírito Santo, não é? Presta bem atenção para você não se frustrar. Não tem relação alguma com as circunstâncias dessa vida. Então é totalmente possível, mesmo nos dias de hoje, a paz de Deus, querida mulher, que chega para o meu coração e para o seu, ela não é uma paz temporária. Ela chega para ficar. Ela é uma paz permanente. Por isso que eu quero que você pense na sua vida. Avalie a sua vida como mulher. Você já experimentou essa paz que só Cristo pode dar? Ela não depende das circunstâncias da vida. Por isso que ela tem valor eterno. Olha, nós podemos até relatar aqui alguns problemas que são predominantes, que a gente sabe que acontece no nosso dia a dia. Todas nós mulheres que somos humanas, é natural, né? A gente vivenciar, por exemplo, várias situações que nos causam medo, que nos causam pavor, que nos causam reações que são adversas de acordo com o que está acontecendo. Aí na sua casa, às vezes o seu cenário de guerra é dentro da sua própria casa, não é verdade? E independe de uma coisa extra ou externa, ou interior ou exterior, enfim. Cada uma de nós temos os nossos desafios, cada uma de nós temos sim as nossas lutas diárias internas e externas, não é? Mas cada uma de nós podemos ter a oportunidade de analisar se verdadeiramente nós já temos a paz. E que paz é essa? É essa paz fundamentada no texto bíblico que está em Gálatas, capítulo 5, verso 22. É uma das facetas do fruto do Espírito. Pois bem, podemos citar aqui, você também pode me ajudar por aí, pensando, né? Que nós temos várias situações, medos adversos, perda de saúde, não é? Perda de bens materiais, perda de entes queridos. Talvez você esteja, inclusive, nessa situação, com um coraçãozinho pequeno, entristecido, choroso. E quem disse que quem está com paz no coração não chora? Onde é que tem esse texto na Bíblia? Então veja que muitas vezes, minhas queridas, o nosso conceito de paz é diferente do que a Bíblia nos fala, né? Inclusive, a ausência da paz pode nos causar vários sintomas físicos. Eu presenciei muitas mulheres que adoeceram. O medo, o pânico tomou conta da pessoa e que teve problemas de saúde seríssimos, foram parar nos hospitais. Existem muitas e muitas doenças, porque o nosso corpo, ele é integral, né? Nós temos emoção, nós temos a vida física, emocional, a saúde mental, a saúde espiritual. Nós somos uma mulher integral, ou o ser humano, ele é assim. E muitas doenças acabam aparecendo como psicossomáticas por conta dessas questões emocionais, mentais, principalmente o medo, a insegurança e o pavor,
que tem alastrosamente entrado nas nossas casas de forma sorrateira, de forma diária, principalmente dependendo do que você ouve, do que você vê, não é? E dependendo do seu estado de espírito, se você ainda não conhece esse Deus que verdadeiramente pode nos dar a paz, independente das circunstâncias. Pois bem, e como cristãos, nós temos, eu e você, se você é uma mulher cristã, nós temos um recurso, nós temos um preventivo, né? De como lidar, por exemplo, com o medo e sentir a paz de Deus. Se a gente pudesse contrastar, né? Quando a gente fala de paz, a gente pudesse contrastar e pensar o que é o antônimo de paz, seria guerra. Aí você diz, Cíntia, mas eu nunca vivenciei uma guerra. Eu acho que na nossa geração, ninguém nunca vivenciou uma guerra física, digamos assim. Mas existem guerras emocionais, guerras espirituais, guerras físicas, inclusive, que muitas vezes travam na mente, no coração de você que é mulher e que te traz uma prostração e uma consequência gigantesca, porque você talvez ainda não tenha experimentado essa paz que não depende das circunstâncias e que só Deus pode dar. Tem um cânticozinho que fala, ó, desde criancinha que eu canto e ouço ele, ó, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Oh, não, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Já ouviu? Eu tenho certeza que muitas de vocês que estão nos acompanhando conseguiram até cantar do fundo do baú, né? Eu tenho só 43 anos, por enquanto, né? Os dias que o Senhor me deu. Mas desde pequenininha que a gente sempre cantou, lá no departamento infantil, lá na UCP, né? Na UPA, na UMP, enfim. E agora a gente continua cantando aqui na SAF também, para a glória de Deus, de que a paz não depende das circunstâncias. E isso tem que ficar muito claro na sua vida. Porque se você parar e pensar e produzir, né, em você diariamente só essa questão de medo, de insegurança, você precisa questionar se verdadeiramente você já tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Eu não estou dizendo com isso que em nenhum momento a gente sente o medo, mas em tudo na vida a gente precisa ter um equilíbrio. E essa paz que eu quero falar para você, ela é uma paz que vem mediante a pessoa bendita do Espírito Santo. Essa paz não é comprada, essa paz não é vendida, essa paz não é adquirida para aqueles que se acham fortes, para as mulheres que se acham corajosas, mas essa paz, ela é recebida pela graça de Deus para as mulheres que querem ter uma caminhada com Deus e que já reconheceram a sua pequenez, a suficiência do Salvador na pessoa de Cristo Jesus e que já foram de forma irresistivelmente alcançados pelo Senhor. É dessa paz que eu estou falando. Então eu quero afirmar para você que paz não é ausência de problemas. Eu acho que se a gente tivesse um tempinho, um bate-papo virtual, presencial, e eu perguntasse para todas as mulheres, você que está aí, se você sente paz e você pudesse dizer, afirmar sim, eu sinto paz no meu coração, e eu fizesse uma próxima pergunta, mas você não tem então nenhum problema? Eu começar de mim. Qual de nós não tem nenhum problema? Todas nós, enquanto estivermos nessa jornada aqui terrena, nessa peregrinação, nós vamos ter problemas sim. Então, a paz não tem relação com as circunstâncias, que fique claro, a paz não depende se tudo vai bem ou se tudo vai mal. Isso tem que ficar muito claro na sua mente. E qual é a paz que o Espírito de fato nos proporciona, Cíntia? O que é que significa sentir essa perfeita paz? Imagina se você estivesse num país onde você vê as sirenes, né, anunciando uma tempestade, um furacão, um terremoto. Não sei se alguma de vocês já teve essa experiência, mas com certeza outras já tiveram, tanto de forma geográfica, como de forma emocional, como de forma assim, física na sua mente, no seu coração, não é? E aí você pergunta, e o que é que você está sentindo? E a pessoa diz, a paz de Deus. Mas com tudo ao seu redor
dando errado? Você sente a paz de Deus? A minha resposta e a sua resposta deve ser sim. Por isso que a nossa caminhada é uma caminhada crescente, é uma caminhada maravilhosa. Você precisa priorizar esse tempo e não deixar de ouvir as verdades do Senhor. Vou repetir então para ficar bem arquivadinho. A nossa paz não tem nada a ver com as circunstâncias. Você já tomou nota disso? Isso precisa ser uma real na minha vida e na sua, minha querida. Porque nessa vida, afinal de contas, nós vamos ter muito mais problemas do que dias tão tranquilos assim. O Senhor Jesus já nos disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Eu não vos la dou como o mundo a dá. A paz que o Senhor nos dá é uma paz que vem através do Espírito Santo, do Deus triuno, e que ela é permanente. Ela não depende se eu estou recebendo bem, se a minha saúde está bem. Eu posso não ter nenhuma saúde física, mas eu posso sentir a paz que o próprio Deus, que é a fonte da paz, nos dá. Então a nossa paz não tem nada a ver com as circunstâncias. Não esquece de tomar nota disso aí, ó. Aqui na massa cinzenta e aí na sua agendinha ou no seu celular, vai acompanhando. A nossa paz não tem nada a ver com a condição financeira ou física ou emocional da nossa vida. Tá conseguindo entender direitinho? Por que que você anda com essa turbulência, com essa agitação? Por que que você é tão agoniada? Por que que você é tão aflita? Por que que você provoca tanto as pessoas? Eu posso te responder. Porque você ainda não sabe o que é ser uma mulher com a paz que o Espírito Santo pode dar. Eu não estou querendo dizer com isso que uma mulher que tem a paz que o Senhor nos dá é uma mulher inativa, é uma mulher lenta, é uma mulher improdutiva. Não, não tem nada a ver com isso. Afinal de contas, o Senhor nos chama, os dias são maus e nós precisamos parar de procrastinar as coisas. Sabe o que é procrastinar? Talvez esse seja um dos seus problemas. Ficar deixando sempre para depois as coisas que você precisa fazer hoje. Tem coisas que você precisa fazer hoje. Tem coisas básicas, diárias, que nós precisamos fazer. Tem outras que não são ordinárias, que a gente também precisa fazer. Para de procrastinar. Observa o que é para ser feito e vamos fazer hoje, porque amanhã a gente já vai receber outras coisas enviadas pelo próprio Deus para a gente dar seguimento, não é verdade? Então, eu ainda estou aqui batendo no mesmo ponto para você ficar bem tranquila e informando para você que a nossa paz não tem nada a ver com os nossos problemas ou com as crises diárias que eu e você enfrenta. Eu estou ainda no mesmo pontozinho. A nossa paz, meninas, é um descanso interior. É um descanso de alma. É um descanso de uma serenidade. Sabe o que é isso? De uma alma que indica um coração em repouso. Eu vou repetir. A paz que eu me refiro nesta hora e que você também precisa aprender, ou precisa reaprender, ou precisa redescobrir, é uma paz que traz um descanso interior, que traz uma serenidade de alma, tá? Vai tomando nota aí. E que indica uma mulher que tem um coração em repouso. Por que em repouso? Porque existe uma confiança na pessoa bendita de Cristo Jesus. É assim que você vive, você é esta mulher, você já sentiu esta paz. E quando eu falo em sentir, eu não me refiro apenas a um sentimento simplesmente, mas é um estado de espírito que eu e você precisamos adquirir através da pessoa de Cristo Jesus todos os dias. Então eu gostaria de mais uma vez fazer essa pergunta para você. Você é uma mulher que tem paz? Você está com seu espírito sereno, tranquilo? Afinal de contas, nós temos várias recomendações bíblicas, já que nos fala sobre isso, né? A Bíblia diz que é de grande valia para Deus uma mulher que tem um espírito manso e tranquilo. Ou seja, uma mulher que, o que significa manso, Cíntia? Ai, meu pai do céu, esse estudo está me desafiando bastante, né? Então, o Senhor está falando ao seu coração. Uma mulher que tem um espírito manso é uma mulher que já entendeu que não causa problema para a vida dos outros. Ela não cria transtornos. Ela já entendeu que ela não nasceu para criar transtorno, porque tem mulher assim,
que vive atrapalhando a vida dos outros. Às vezes é tão costumeiro, faz parte já da vida diária dela, que está impregnado. Será que você não é mulher assim? Mulheres cristãs, infelizmente, que quando os problemas chegam, ao invés de resolver, ser mulheres solucionadoras de problemas, nós estamos em busca, está em extinção mulheres que solucionam problemas. Não de forma precipitada, mas com a graça de Deus, buscando sabedoria nessa caminhada de uma mulher com Deus, compreendendo que nada foge ao controle do Senhor, minhas queridas. Existem duas verdades absolutas na palavra de Deus que nós não podemos esquecer, mas elas não se cruzam. Sabe quem são elas? Soberania de Deus e responsabilidade humana. Elas caminham assim, tá vendo? Elas não se cruzam, mas elas são reais. Eu, Cíntia, sou responsável pelos meus atos, pelas minhas escolhas. Mas eu também sei que existe um Deus soberano, de eternidade a eternidade, ele sempre existiu, e que nada foge do seu controle. Quando eu consigo compreender como mulher essas duas verdades bíblicas e maravilhosas da palavra de Deus, aí sim eu aquieto o meu coração e eu só posso me render e buscar a graça e sabedoria do Senhor para as decisões corriqueiras, ordinárias do nosso dia a dia, até que eu tenha uma maturidade para que quando chegar algo maior, eu consiga enfrentar, apesar de talvez ela não ser tão fácil assim, com a mesma paz que o Espírito Santo de Deus nos dá. Então eu queria deixar bem claro para você que a verdadeira paz, porque existe quando a gente fala de paz, existe paz mencionada por aí que não tem fundamento bíblico, que depende de algum tipo de conquista. Não é dessa paz que eu quero falar, eu estou falando da verdadeira paz espiritual. É esta paz que é eterna, ela é permanente, ela emana do próprio Deus e ela tem nome, que ela é dada pelo próprio Espírito Santo. Por isso que a gente não compra, por isso que a gente não vende, por isso que eu não consigo dar para o outro, por isso que não tem herança, não é? Ela é individual, ela é particular para as mulheres que verdadeiramente reconhecem a sua pequenez, a grandeza do Senhor e se humilham, né? Confessando seus pecados e buscando ter de fato uma caminhada saudável de uma mulher que quer sim agradar a Deus. Por isso que é maravilhoso a gente poder parar um pouco e pensar nesses estudos. A verdadeira paz espiritual, eu queria que ficasse bem claro na sua mente. Ela é sentida quando nós, eu e você, mulher, nós sabemos que o nosso Pai Celestial está continuamente conosco. Aqui eu estou falando do Deus Emanuel, o Deus conosco. Talvez você não sinta paz no seu coração, você seja uma mulher agitada e turbulenta, com turbulhões mesmo dentro do seu coração, porque você até ouve, você até é uma mulher, presta atenção que eu vou falar e não se ofenda, talvez você seja até uma mulher religiosa, frequente na sua denominação, na sua igreja, talvez você seja até uma mulher influente, talvez você seja até uma mulher que serve bastante na sua igreja, na sua casa, para outras pessoas, mas talvez você não seja uma mulher cristã. Isso aconteceu com um grande doutor da lei chamado Nicodemos, né? O homem era muito inteligente, era um homem de bem, era um homem que procurava viver corretamente, mas a Bíblia relata, e foi muito claro, quando o Senhor diz para ele assim, olha, se você não nascer de novo, você não tem parte comigo. Você também precisa nascer de novo. Sabe o que é nascer de novo? É o regenerar, é o toque regenerador. O que é regenerar? A própria palavra no português já nos ajuda. É gerar novamente, gerar vida. Se você ainda não tem Cristo na sua vida, você está morta espiritualmente. Você é uma mulher e morto, quando eu falo morto espiritualmente, morto não tem vontade. Morto ele anda de acordo com o que forem colocando. É só você imaginar, um morto físico, ele escolhe a roupa, ele acha que ele sabe fazer. É como se fosse um cadáver ambulante. E isso é muito triste, porque muitas e muitas mulheres da nossa humanidade
estão andando assim. Por isso que nós precisamos desesperadamente compartilhar a palavra de Deus. Primeiro aprender, viver e compartilhar a palavra de Deus. Ter essa caminhada diária saudável e poder entregar, presentear, evangelizar, distribuir as Sagradas Escrituras. Por quê, Cíntia? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação, não é ouvir qualquer coisa. Cuidado com o que você está ouvindo, mesmo em nome de Deus. Nos dias de hoje, com a situação e o cenário que está pintado hoje, mas olha, a gente até se surpreende. É tanta gente falando em nome de Deus, postando cartazinho, postando versículo, inclusive nas redes sociais. E você que conhece a pessoa diz, misericórdia, essa pessoa, né? Não se deixe enganar, iludir, é muito fácil simplesmente decorar os versículos, encaminhar os versículos, mas o que nós estamos falando é de uma vida, de uma caminhada, de uma mulher que quando os problemas chegam não se desespera, não causa pânico, não causa pavor e não apavora todas as pessoas. É esse tipo de mulher que nós precisamos ser, mulheres que já entenderam e que já receberam a paz que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Pois bem, essa paz que eu estou falando, vou repetir, é a verdadeira paz, ela é espiritual. Se ela é espiritual, ela só vem de uma pessoa que é o Deus triuno, através da pessoa do Espírito Santo. É Ele quem concede, quem coloca em nosso coração de uma vez para sempre. Talvez você já tenha até sentido essa paz, não é? Talvez você já até tenha verdadeiramente tido um encontro com o nosso Senhor. Mas talvez a sua vida, a sua caminhada, você tem parado, prostrado, você não tem continuado a sua caminhada com Deus. Hoje é um dia oportuno, o Senhor quer sim dar a mão para você, para que você levante, para que Ele mesmo te sustente, para que o seu coração volte a confiar, não em tudo que estão falando por aí. Não gaste seu tempo assim, ouvindo qualquer coisa. Ouça a Bíblia, que deve ser a única regra de fé e prática para a nossa vida. Senão você não vai conseguir viver dias de paz. Essa paz espiritual e verdadeira, ela é sentida com o reconhecimento de que é Deus quem supre todas as nossas coisas, todas as nossas necessidades. Por isso que eu não confio, você mulher que se acha muito inteligente, você que se acha muito forte, você que se acha muito esperta, você que contabiliza o seu tempo na casa do Senhor, isso não é errado, não é pecaminoso, mas dependendo do tempo que você está, você não deveria mais ser menina na fé, você deveria já ser mestra do bem. Você deveria discipular outras mulheres através do seu bom procedimento, não é? Outras meninas olharem para você, independente da idade, conforme Tito, texto de Tito, capítulo 2 nos diz, né? Ser mulheres prudentes, mulheres serenas, mulheres que transmitem paz, porque eu só posso dar o que eu tenho. Eu não tenho como oferecer paz se eu nem sentir essa paz que só Jesus pode dar. Eu vou enfatizar isso para você. Você não vai encontrar paz em nenhum outro santo que não seja através do Espírito Santo. Ele é único. Se Jesus for o primeiro lugar na sua vida, você vai sentir essa paz que só Ele dá. Presta bem atenção, busque a Ele em primeiro lugar. Eu não sei de qual crendice você tem, ou se você crê, ou se você não crê, ou se você até sabe, diz, não, eu creio em tudo isso, mas você não sente nada disso, você não vivencia nada disso, ninguém percebe nada disso na sua vida, tem alguma coisa errada com você. A salvação e a paz vem de Deus, mas ela traz evidências para todos aqueles que circundam ao seu redor de que você verdadeiramente é uma mulher de Deus. Então eu gostaria de dizer para você que para nós verdadeiramente termos e sentirmos essa paz, nós precisamos, primeiro, confiar sempre em Deus. Se você tiver a Bíblia aí, abra, por gentileza, no livro de João, capítulo 16. Eu vou aqui abrir a minha e vou ler para você. João, capítulo 16, nós vamos ler o verso 33, tá? Só para fundamentar e terminar todo o versículo, né? Para não ficar só num pedacinho conforme eu falei no início. Nos diz assim a palavra do Senhor, João, capítulo 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês passam por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, para que a gente verdadeiramente sinta essa paz, você precisa confiar sempre
Não é de vez em quando em Deus. É assim que você vive? Onde está a sua confiança, querida mulher? Nos seus próprios recursos? Nas circunstâncias? Na sua saúde, se ela está boa ou plena? Não, minha querida, não. Você está depositando a sua confiança no lugar errado. Eu gostaria de dizer para você que o Senhor preparou um lugar para mim e para você. O Senhor tem todos os meus e os seus dias contados e determinados quando a gente ainda nem tinha nascido. Veja que maravilha de grandeza desse Deus maravilhoso. Então, por que é que você anda tão inquieta e preocupada? Aprenda a confiar e descansar no Senhor. Isso é uma tarefa diária que você precisa encher o seu coração com as verdades do Senhor, para que verdadeiramente você sinta e tenha e transmita essa paz. É louvável, é bonito quando a gente vê muitas vezes mulheres que nem mais saúde física têm, mas que têm a confiança completamente depositada no Senhor Jesus. E eu digo mais, talvez você esteja assim tão inquieta com esse turbilhão dentro de você que você precisa falar para a sua própria alma: minha alma, olha, senta aqui, vamos conversar, converse consigo mesmo. Você está me adoecendo. Aliás, eu estou adoecendo, né? Porque sou eu que estou permitindo isso. Eu preciso pensar diferente. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que é que me dá esperança? Cristo Jesus. Eu não sei se os meus dias vão ser curtos ou compridos, e nem você. Mas eu sei que eu posso confiar e descansar nesse Deus maravilhoso. Então, eu preciso ter certeza de que a minha confiança está em Cristo Jesus. Eu preciso aprender a confiar em Ti, Senhor. Eu preciso desesperadamente aprender a confiar. Isso é marca de uma mulher que já caminha com Deus. Segunda coisa que você precisa entender: nós precisamos caminhar no Espírito. Abra aí a sua Bíblia também nesse texto, por gentileza. Filipenses capítulo 4. Eu também quero ler para você, tá? Filipenses capítulo 4, verso 7. Se você não tem a Bíblia, você atenta, você vai ouvir. Filipenses capítulo 4, verso 7. Nos diz assim, olha que lindo, né? Para poder caminharmos no Espírito. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que Deus maravilhoso. Ele não simplesmente dá e tira. Ele dá essa paz pela graça de forma gratuita e Ele deixa ela conosco. Cabe a mim e você administrar, confiar, caminhar. Por isso que a nossa jornada é uma caminhada. Talvez as circunstâncias da vida tenham ofuscado essa paz, que já está aí no seu coração. Você ainda tem a chance de poder verdadeiramente vivenciar a paz, ser uma mulher de paz, uma mulher que verdadeiramente tem se apropriado da paz espiritual que vem de Deus. Eu e você precisamos compreender verdadeiramente de que se a minha confiança estiver apenas nesse mundo, eu e você, mulher, é a mulher, eu vou até colocar só você no pronome, você vai ser a mulher mais infeliz da sua cidade. Se a sua confiança estiver nesse mundo, porque esse mundo passa, esse mundo é temporário, esse mundo depende das circunstâncias. Mas se você tiver recebido a paz que só Jesus pode dar, quando você o reconhece como suficiente salvador da sua vida, você verdadeiramente vai ser a mulher mais rica da sua cidade. Eu vou ser a mulher mais rica da minha cidade, você também do estado e do país, porque a paz é indizível e cheia de glória. E aí você pode me perguntar, Cíntia, mas quando eu entrar em pânico? Eu entro em pânico só de ver uma barata, não precisa nem estar em guerra. Se eu ver uma barata, né? Nós temos duas opções. Eu peguei esse exemplo claro, de ver uma barata. Primeiro, trabalhar na sua mente de que a barata não tem condição de lhe engolir, não é? É um exemplozinho prático. Ou eu domino o medo, ou o medo me paralisa. Que tal a gente começar a trabalhar, a se analisar, não é? O medo existe. O seu medo pode não ser o meu medo. Mas não é bonito a gente ficar com medo, não. A gente precisa, principalmente se a gente tem filhos,
Olha, se eu pegar esse próprio exemplo, que é bem pequeno, é um medo muito pequeno, né? De uma barata, né? Uma coisa que muitas mulheres têm medo. Eu, por exemplo, eu não tenho medo de barata, eu esbagaço a barata. Então, assim, ó, esse não é um problema para mim, mas pode ser o seu. A gente que tem filhos, se a gente faz todo esse pânico, esse pavor, o que você acha que vai produzir nos seus filhos? Medo e pavor. Ah, e um mosquitinho, né? Um pernilongo é suficiente para eu me desesperar. Que é isso? Você que fala em Jesus tem medos tão minúsculos desse tipo? Não. Tem alguma coisa errada com você. Não é bonito entrar em pânico, não é saudável não dominar o medo. O Senhor Jesus, Ele vem para moldar o nosso caráter, para nos encorajar, né? Conforme Josué 1,9 lá nos diz, mulher, ser forte e corajosa, não temas, ou seja, não tenha medo, não temas nem te espantes. Por quê, Cíntia? Porque o Senhor, meu Deus, é comigo por onde quer que andares. Por mais difícil, por mais que a situação não seja favorável, eu posso, juntamente com você, confiar nesse Deus, no Deus Emanuel, que está conosco durante todos os dias da minha vida. Cíntia, se eu morrer, olha, eu quero dizer para você que se você verdadeiramente já conhece a Cristo, o morrer é lucro. Quando nós morrermos, nós estaremos no lucro, porque nós passaremos dessa vida para a eternidade, nós moraremos com o nosso Mestre na mansão celestial que Ele aprontou para todos nós. E é importante você parar e pensar na sua vida espiritual. Do que adianta? Já tem uma música linda, eu amo, do Estênio Marcos, né? Márcios, que fala sobre a confissão de uma figueira. Do que adianta você ser uma árvore bonita, uma mulher que tem recursos, uma mulher academicamente resolvida, uma mulher emocionalmente, mas que não produz frutos? Você vai chegar no céu de mãos vazias? Não, minha irmã, ainda dá tempo. O Senhor nos chama, o Senhor nos resgata para que nós tenhamos esse amor, essa alegria, esta paz e como tudo isso nós tenhamos gratidão, né? Já falei em um dos estudos, gratidão tem ação, gratidão tem palavras. É bem fácil a gente conhecer e conviver, observar e saber se aquela mulher é verdadeiramente grata, se tem a paz de Deus ou não. E isso o mundo virtual não vai fazer você reconhecer. Porque você pode estar se enganando, se iludindo. Você pode postar coisas em nome de Deus, mas você não sabe nem quem é esse Deus. Se você não lê as Sagradas Escrituras, que é a revelação de Deus para a nossa vida, e coloca em prática, você ainda não sabe quem é Deus. Você é uma simpatizante, mas você não é uma cristã. Você é uma religiosa, mas você não é uma serva de Deus, uma discípula de Cristo Jesus. E uma coisa que nos ajuda bastante é sempre fazer aquela perguntinha: o que faria Jesus em meus passos? Logo, logo a gente vai ter a resposta. É importante você fazer essa pergunta no seu dia a dia. Se eu saísse com Jesus hoje, Ele será que daria quantas passadas mais comigo se eu tivesse com essa roupa? Vamos falar de coisas práticas, né? Porque tem mulheres que perdem até o bom senso, falam que são cristãs, mas não sabem nem se vestir. Tem mulheres que falam que são cristãs, mas elas não criam simplesmente problemas, elas são problema. E a gente fica questionando onde é que está esse Deus. Tem mulheres cristãs que vivem sua vida inteira reclamando. Tem mulheres cristãs que compram e não pagam. Tem mulheres cristãs que não conseguem administrar o seu tempo. Tem mulheres cristãs... E aqui a gente poderia citar tantas e tantas coisas. Por isso que a gente precisa analisar a nossa caminhada com Deus. Nem eu e nem você, sozinhas, nem com cursinhos quaisquer deste mundo, poderemos ter, olha aí o curso, como conseguir, não é? 10 passos para conseguir ser uma mulher de Deus. Não, irmãs, isso só vem através da graça e misericórdia do nosso Deus, quando Ele vem e Ele vem para ficar. Você pode até chegar do jeito que você estava, mas você não fica do jeitinho que você chegou. Se você já entendeu quem é a pessoa de Cristo Jesus, é porque normalmente Ele vai lapidando a nossa vida, Ele vai trabalhando a nossa vida e a gente precisa buscá-lo intensamente no dia que se chama hoje. Aí você pode perguntar: Cíntia, mas quando eu começar a sentir medo ou pânico, você vai ter duas opções. Ou você se rende às suas emoções, e quando as emoções tomam conta da razão, acabou. Você se desequilibra. A razão precisa dominar a emoção.
Você não pode deixar que as suas emoções aflorem para que verdadeiramente você venha fazer alguma coisa. Porque se você fizer assim, normalmente você vai se dar mal. E eu tenho que falar isso porque nós mulheres, né, temos essa questão da emoção muito aguçada. Nós precisamos pedir ao Senhor que equilibre, que ajuste as nossas emoções. Nem ser uma mulher sem afeto, a não ser que você tenha algum probleminho, né, neurológico. Tem mulheres que não tem muito isso, mas é porque tem algum probleminha neurológico, né? Não sabe expressar. Outras não, porque foram criadas assim. Mas se você foi criada assim, para de ficar jogando a culpa nos seus pais, né? Ah, eu fui criada assim. Que tal você começar, através da leitura bíblica, a aprender a ser amorosa, aprender a ser alegre, aprender a transbordar de paz num mundo que vive cheio de guerra, né? Então, eu e você, quando passarmos por esses problemas e o medo quiser estar no nosso lado e chegar até o pânico, que é o extremo do medo, nós temos duas opções. Ou dominamos as nossas emoções através de Cristo Jesus, ou confiamos em Deus e apresentamos a Ele aquilo que está nos trazendo mal. Olha que dicas legais e importantes que você pode fazer e ter durante todos os seus dias. É fácil assim, é simples assim. Sim, você fala como se fosse a coisa mais simples. Faça esse treino diário. Desde as pequenas coisas, para que quando as maiores, que a gente não sabe o que a vida nos reserva, né? Mas a gente pode ter certeza de que o nosso Deus é um Deus Emanuel e que está conosco. Se você nunca ouviu falar desse Deus, mas está nos escutando nessa hora, que oportunidade maravilhosa o Senhor Deus te deu. E você que já tem tudo isso, que é a maior riqueza que nós podemos ter. Minha filha, acorde, compartilhe essa mensagem para tantas mulheres que estão desesperadas. Você não precisa selecionar não, encaminhe para suas amigas, para sua avó, para suas filhas. Comece a praticar tudo isso que o Senhor nosso Deus tem ensinado e você vai ver que a sua caminhada com Deus, da mulher de Deus, vai ser uma caminhada mais feliz, vai ser uma caminhada mais alegre, vai ser uma caminhada mais amorosa, vai ser uma caminhada que vai transbordar de paz, mesmo quando o mundo estiver em guerras. Quando estamos abastecidos com a pessoa do Espírito Santo, nós temos acesso instantâneo. Não é assim, 24 prestações, 12 vezes, é um pouquinho aqui, aí 3 anos que eu não sinto essa paz, não. É automático. É na hora, né? Instantânea a paz de Deus. Chega até nós através da dádiva divina que Ele mesmo nos dá, através do Deus triuno, conforme eu falei para você, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E podemos incluir aqui também, através da palavra de Deus. Você tem se alimentado dessa maravilhosa palavra de Deus? Não estou perguntando se você é uma mulher religiosa. Eu estou perguntando se você tem alimentado a sua alma. Talvez você esteja aí com os nervos à flor da pele, sem nunca ter experimentado a paz, porque você nem tem tempo, apesar do Senhor lhe dar o tempo, o dono do tempo lhe dá 24 horas. Pare de colocar desculpas, porque não ora, porque não tem tempo, porque não lê a Bíblia, porque não tem tempo. Eu e você, nós temos o mesmo tempo. O que nós precisamos é administrar bem o nosso tempo. Ninguém tem mais do que 24 horas. Porque é que tem mulheres que fazem tantas coisas, coisas de valor eterno, e você que diz que já tem o Senhor Jesus, não consegue sair do lugar. Hoje é uma oportunidade propícia para você rever os seus conceitos, para você colocar diante do Senhor. E assim também, verdadeiramente buscá-lo e transbordar essa paz que está aí no seu coração e que talvez pelas circunstâncias da vida, pelos pecados que muitas vezes nos assedia, porque quando nós estamos em pecado, nós não sentimos a paz de Deus. Nós estamos em rebelião com o próprio Deus. Talvez seja esse o seu problema. O pecado me afasta e te afasta do Senhor, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Talvez você esteja com a alma entulhada de pecado, de raiva, de ciúmes, de ira, de prostituição, de bebedice. Ai, Cíntia, mas eu nem saí de casa com ninguém. Não precisa mais sair de casa para se prostituir. Às vezes você se prostitui assistindo filmes ilícitos, virtualmente, coisa mais feia. Cuidado, cuidado com o que você olha. Cuidado, muito cuidado, seja uma mulher que busca viver de forma transparente diante de Deus, porque um dia todas nós prestaremos conta da nossa vida com Deus. E por que eu estou falando isso? Porque eu e você só conseguiremos ter uma caminhada saudável com Deus
mediante a presença do Senhor Jesus. Não é pelas nossas próprias forças, não é porque eu sou boazinha, não é porque eu sempre fui criada, vamos pegar aqui, né, na Igreja Presbiteriana do Brasil, não, apesar de amar a minha igreja, mas não é por isso. É pela graça e misericórdia do Senhor. Então, minha querida, nós podemos escolher sim a paz de Deus em lugar do medo e do pânico. E quando eu falo escolher, eu coloco entre aspas aqui, né? Porque se nós já recebemos esta paz, então nas circunstâncias do nosso dia a dia, nós podemos, eu vou tirar essa palavra escolher, vou colocar optar. Optar pelas melhores partes, assim como muitas mulheres de Deus puderam também assim fazer, né? Tantas situações, tanta situação que você passa e eu também, que nos causam terror, espanto, medo ou dúvida, né? Os eventos cotidianos que nos causam necessidade de paz, que muitas vezes você procura, olha e não sabe por onde ela anda, né? Às vezes é igual aquele senhor idoso, vovô, né? Procurando óculos, procurando paz lá fora nesse mundo, você nunca vai encontrar, viu, mulher? Nunca, nunca. Às vezes é como um idoso, procurando seus óculos e ele está tão pertinho aqui, ó, na pontinha do nariz. A paz que você tanto procura, ela tem um vazio e um tamanho próprio que se chama Cristo Jesus. Quando ele vem para ficar e ele preenche o nosso coração de uma vez por todas. E aí, independente das circunstâncias, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada, a sua vida é regenerada e você consegue sim, apesar das circunstâncias não favorecerem, ter esta paz. Os discípulos testemunharam essa autoconfiança de Jesus em uma situação de pânico que é totalmente compreensível, né? Lembram da tempestade no alto mar, né? Depois você pode ler lá Lucas capítulo 8, verso 33, né? Enquanto eles estavam com medo, eles sentiram medo. Às vezes você nem tem tempestade, já está com medo. Medo quando acorda, medo por comer, medo, enfim, né? Situações vão sendo instaladas e você cria um entorno de tanto medo que o pânico toma conta não apenas da sua vida, mas de todos aqueles que de fato circundam a sua volta, né? E Jesus, mesmo quando os discípulos estavam naquela situação com medo, já quase entrando em pânico, né? Jesus continuava calmo e em paz. O nosso exemplo maior é a pessoa de Jesus. Depois você lê com calma. A paz de Jesus que ele tinha, da certeza de que o seu tempo estava nas mãos do Pai, é algo admirável. Você tem essa certeza de que a sua vida está nas mãos do Pai também? Essa certeza o Senhor nos dá, como, Cíntia? Através da leitura das Escrituras. Os meus dias e os teus dias estão todos nas mãos de Deus, contados e determinados. E olha bem, nós não vamos acrescentar um côvado, porque o Senhor Jesus já determinou todos os nossos dias, os meus e os seus. Então, minha querida mulher, o pânico, o medo é totalmente desnecessário. Entregue ele lá na cruz de Cristo e deixe ele lá. A falta de tempo é uma grande causa de uma pressão que a gente vive nos dias de hoje, falando sobre o tempo, né? E muitas vezes essa pressão deixa a pessoa estressada, apavorada, inquieta. Mas eu queria repetir e enfatizar, você não tem falta de tempo, o que lhe falta é uma boa administração do seu tempo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, todas as demais coisas, te serão acrescentadas. É algo assim maravilhoso da gente vivenciar. Não viva apenas pensando na sua própria vida ou apenas da sua família, existe um entorno maior, não é? Existem mais pessoas no mundo, não só existe você. Mas comece aí cuidando do seu coração, cuidando desta paz que o Senhor tem a alegria de te dar, a paz da sua casa, e aí você vai aumentando a paz, né? No seu trabalho, na sua igreja, na sua cidade, no seu estado, no mundo e onde quer que o Senhor te chamar. A paz de Deus, ela é totalmente acessível, mesmo quando nós estamos com medo. Dependendo das circunstâncias, né? Às vezes está acontecendo um redemoinho, mas nós sentimos a paz de Deus, porque ela é interior, ela excede aquilo que está acontecendo. Duas irmãs muito conhecidas, chamadas Marta e Maria.
Vocês lembram quando Jesus foi na casa dela, Marta e Maria? Marta não é a condenada, né? Porque às vezes a gente não pode olhar distorcido. Marta e Maria eram duas mulheres, sim, cristãs, fiéis ao Senhor Jesus, que buscavam a Ele, mas elas tinham um estilo de vida diferente. Lá, inclusive, eu mostro essa questão de Marta, que com certeza a maioria das mulheres se identificam mais com ela. E muitas condenam Maria. Ah, Maria era folgada, Maria ficava... Não, em nenhum momento a Bíblia chama Maria de folgada. A Bíblia diz que Maria escolheu a melhor parte. Então, veja, eu queria só relembrar rapidinho aqui para vocês. Quando Jesus foi à casa de Marta e Maria, a situação era a mesma, mas as duas reagiram diferentes. Talvez esse exemplo ajude você a pensar. Vamos ver lá. O que é que Marta mostrou com aquela visita de Jesus ali? Porque era uma casa que Jesus amava ir, né? Como é bom quando a gente tem mulheres assim hospitaleiras. Certamente cuidavam muito bem do mestre, porque às vezes nem era caminho para ele, mas ele parava lá, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eu e você, na nossa caminhada de mulher de Deus, precisamos ser hospitaleiras. Se não é, vai aprender a ser. Por quê, Cíntia? Porque é bíblico. E o que é bíblico vira regra de fé e prática, não apenas de fé. A fé vem com uma prática no nosso cotidiano. Então vamos lá. Marta, como é que Marta estava? Marta estava ocupada demais com os afazeres. E Maria? Maria descansava aos pés do mestre, né? Marta, qual foi a atitude de Marta? Marta revelou exatamente o que ela sentia. Senhor, manda Maria aí, olha aqui. Tanta coisa para fazer e Maria está aí. Qual foi a atitude que Marta, a que deixa claro no texto, foi essa. Qual foi a atitude de Maria? Maria revelou um espírito manso e tranquilo. Maria sabia que aquela era a melhor parte naquele momento, né? Então observe, a mesma situação, mas duas mulheres que reagem de forma diferente. A boca de Marta revelou a sua falta de paz naquele momento, a ponto de até querer ensinar para o próprio mestre, não foi? Tem umas mulheres que querem ensinar para os próprios mestres, né? E aqui, olha, nós temos muitas mulheres da SAF aí, e a gente não pode deixar de dizer que nós não estamos para mandar nos líderes, nos pastores, em quem quer que seja, meninas, né? Nós estamos para sermos auxiliadoras, servirmos com alegria e assim podermos contribuir com o avanço do reino. Tem mulher que quer dizer o que é que tem que fazer. Cuidado, viu? Muito cuidado. Marta quis, de forma indireta, talvez sem nem pensar, dizer: "Ô Senhor, olha aí, ó, faz alguma coisa, ensina a Maria o que é que ela tem que fazer", porque ela se achava, né, naquele momento, conforme ela pensava que aquela seria a melhor coisa. E a boca de Maria? A boca de Maria também descansou. Maria também em nenhum momento revindou: "Ô Marta, você vive me criticando". Elas eram irmãs, né? Maria, ó, quietinha estava, quietinha ficou. Porque na maioria das vezes, quando a gente, né, para quem ainda não tem a prática do saber falar para a glória de Deus, não é o caso de Maria, mas ela se utilizou desse. Porque a Bíblia nos revela Maria como uma grande mulher de Deus, né? Maria ficou em silêncio. Quando você não souber o que falar, ou o que você for falar não edificar, é hora de você ficar em silêncio. Não é hora de você estar falando. Tem coisas que a gente não fala. Principalmente, né, prestando contas, muitas vezes, da vida para outras pessoas. Se essas pessoas nem cristãs são, mais difícil ainda para elas compreenderem aquele ritmo de vida que muitas vezes eu e você leva, né? Pois bem, e Marta? Marta, a confusão era grande acerca da missão, né? Por quê? Porque aquela missão parece que roubou a paz de Marta, né? E Marta andava muito agitada de um lado para o outro e correndo, fazendo comida. É pecado? Não, se a gente convida alguém, a gente vai fazer isso mesmo. Mas nós precisamos buscar sempre a melhor parte. E Maria, a missão de Maria era de servir, mas ela compreendeu que o ato de adoração vale mais do que o serviço. Querida, talvez você faça tantas coisas, né? Nós temos, na nossa forma de governo presbiteriano, nós temos os concílios, né? Na nossa Confederação Nacional, nós temos 87 sinodais, né? E são muitos trabalhos lindos, maravilhosos, que cada presidente sinodal, juntamente com as suas presidentes de federações e presidentes de SAFs e sócias, desenvolve. Nós somos mais de 50 mil mulheres, né? No nosso amado Brasil. É muita coisa linda, mas eu queria dizer uma coisa para você. A sua adoração deve vir antes do seu serviço. Não é fazer por fazer qualquer programação, mas é fazer para a glória de Deus. O Senhor, nosso Deus, se preocupa do início até o fim, inclusive com essa caminhada. Não é assim, uma mulher brigando com a outra, ou querendo competir com a outra, ou com ciúmes da outra. Não. Tudo que nós viemos a fazer
deve ser primeiro como um ato de adoração. Não esqueça disso. Maria fez assim. Ela poderia sim fazer, mas ela preferiu primeiro adorar. E a adoração, por que é que eu estou aqui, por exemplo, falando da palavra de Deus? Para que você conheça o Senhor e para que você possa adorá-lo para a glória dele. É por isso que nós anunciamos a palavra de Deus, é por isso que nós evangelizamos, é por isso que esse material riquíssimo foi produzido, para que você possa ler, compreender, se render aos pés da cruz de Cristo cada dia mais e adorá-lo, porque nós somos criados para a sua honra e para a sua glória. Qual é o fim supremo e principal do homem? Já nos diz a confissão, né? O fim supremo e principal do homem é gozá-lo, glorificar a Deus para sempre. E é por isso que eu e você nascemos, para glorificar a Deus. Não é para se encher de dinheiro, não é para viver trabalhando, não é para viver brigando, não é para ficar em guerra, não é nada disso, mas é para glorificarmos a Deus. Vamos lá ver então a conduta de Marta, né? A conduta de Marta e as prioridades impediram a Marta, naquele momento, de conhecer a paz de Deus. Quantas vezes você também tem agido assim como Marta, não é verdade? Eu não estou aqui, repito, condenando Marta, mas nesta situação específica, o próprio mestre estava agradando ao Senhor. A conduta de Maria foi a que ele disse assim: Maria, você escolheu a melhor parte. Se o próprio mestre nos informa isso, é porque nós precisamos agir assim. Então, analise, querida, a sua vida. Observe como que você tem vivido no seu dia a dia, não é? Maria é definitivamente, sim, um exemplo para nós, que nós necessitamos seguir em nossa vida, não é? Não um tipo de furacão, de turbulência ou de alguma outra circunstância que você talvez até esteja lembrando ou até mesmo vivenciando. Mas Maria, neste caso aqui, serve sim de exemplo para a minha vida e para a sua vida. E agora é hora sim, eu, Cíntia e você, olharmos mais de perto a nossa atitude, a nossa boca, a nossa missão, a nossa conduta. Qual tipo de mulher você tem sido? Qual é a sua conduta? Às vezes você fala que você é uma mulher cristã, mas você não tem a conduta de uma mulher cristã. Você apavora qualquer pessoa, você tem medo de tudo, você não sente paz. Está na hora de você rever a sua conduta, a sua atitude, a sua boca e a sua missão. Todos nós somos chamados para uma missão. Qual é a sua? Como que você tem se utilizado da sua boca? Nós precisamos falar como o grande orador, que foi o próprio Criador, com verdade, verdade absoluta. Falar o que a Bíblia nos diz e falar em amor, não é falar de qualquer jeito. E não falar como o grande enganador. Quem falou de qualquer jeito foi o próprio Satanás. Uma mentira que parece verdade. Não foi assim lá no início? A gente não vai ter tempo para se deter aqui, mas foi assim. Quais são as tuas atitudes, minha querida mulher? Como que você tem engrandecido? Como que você mostra sem palavra alguma que verdadeiramente você tem paz? Ter paz quando tudo vai bem, isso aí, minha filha, qualquer um pode ter. Eu estou falando da paz espiritual. Eu estou falando quando de fato o furacão chega, os problemas chegam, a saúde falta. Você precisa crescer. Será que você não tem sido uma mulher muito mimadinha? A vida não é assim. A vida é para ser vivida conforme os padrões bíblicos. E a paz que o Espírito Santo nos dá, ela excede todo entendimento. E qualquer pessoa que está à sua volta pode sim observar que você é uma mulher diferente. Não é uma mulher que o medo toma conta, mas é uma mulher corajosa. Precisa ter coragem para viver. E quando o medo vier, porque ele é comum, ele pode vir, ele não pode nos dominar. Coloca ele debaixo do braço e continua caminhando. Coloca ele na cruz de Cristo e continua caminhando. Rumo com um olhar fito para a cruz de Cristo. Quem uma pessoa observadora veria em você nesse instante? Se você, e com certeza você tem um rol de amigas, com certeza você tem outras pessoas, como é que as pessoas lhe veem? Como Marta ou como Maria? Nesse caso aqui, Maria escolheu a melhor parte e nós precisamos andar no caminho da paz. O que podemos fazer para cultivar essa dádiva no seu espírito? Podemos orar. Como tem sido a sua vida de oração? Se você quiser crescer, você precisa orar e ler a Bíblia. Você não pode continuar
gastando seu tempo em coisas fúteis. Pare, comece com pouco, mas comece sua caminhada bíblica, retome se você deixou para trás, não é? Acelera um pouquinho, acompanha, estamos todas nessa maravilhosa caminhada bíblica. Pare para orar, pare para falar com Deus, abra o seu coração, você precisa orar mais, orar sem cessar. Os dias são maus e quando os dias também não forem maus, nós precisamos continuar buscando ao Senhor através da oração. Eu e você precisamos fazer uma pausa. Você já parou para pensar na sua vida? Eu e você precisamos reconhecer, não é? Que em momentos de crise ou tragédia, existe uma pessoa chamada Jesus Cristo. E quando não tiver momentos de tragédia nem de crise, também existe uma pessoa chamada Jesus Cristo. Por isso que a paz excede todo entendimento. E por isso que a paz na caminhada da mulher com Deus é algo constante. É algo que a gente precisa verdadeiramente, através do Espírito Santo de Deus, nos render, buscar e usufruir. Você não precisa estar com gastrites nervosas, gastrites crônicas, porque o pavor, o medo produz gastrite nervosa, produz úlcera, os nervos ficam à flor da pele, você, fica irritada, já amanhece irritada, se olha no espelho e já está irritada. Cuidado, pode ser que você esteja com alguma disfunção hormonal, procure o médico, toma um calmantezinho, planta uma maracujazinha no quintal, né? Para poder estar sempre ali em dia, porque eu e você, se verdadeiramente tivermos a confiança na pessoa do Senhor Jesus, não tem por que a gente se apavorar. Nós podemos examinar os evangelhos, estudar a vida do próprio mestre e entender a paz que ele sentiu em situações tensas, em crises, em situações complicadas. Então, minhas queridas, é totalmente possível sermos uma mulher que tenha paz, que transmite paz e que o mundo jamais vai entender. Mas uma mulher que verdadeiramente tem uma caminhada com Deus, que ama a Deus, que já recebeu através do Espírito Santo, é essa mulher. É uma mulher que tem a paz que excede todo o entendimento e que eu friso aqui para você. Ela é essa paz que Jesus dá, é independente das circunstâncias. Nós podemos então estudar hoje sobre esta paz verdadeira, esta paz espiritual. E o meu desejo é que eu e você possamos senti-la, possamos tê-la, possamos passar isso para outras pessoas através do nosso bom proceder, da nossa forma de falar, da nossa atitude, da nossa conduta, buscando sempre a melhor parte, que é Cristo Jesus. Quando eu digo buscando a melhor parte, não é que você vai deixar todas as outras sem fazer. Nós vamos ter tempo de sobra para todas as outras, quando eu e você priorizarmos a pessoa de Cristo Jesus. E isso não é maravilhoso de saber? Isso não é verdadeiramente uma riqueza? Claro que é. E eu gostaria de já deixar um spoilerzinho para você aqui, para a próxima semana. Nós vamos abrir um estudo, nós vamos analisar, não é? As próprias atitudes de Jesus, nós vamos examinar as atitudes de Jesus com essas 3 facetas do Espírito Santo que nós já estudamos, sobre o amor, a alegria e a paz. Situações que ele vivenciou. Será que ele, mesmo diante de situações difíceis, pôde demonstrar amor, alegria e paz? Não perca! Na próxima semana nós aguardamos por você. Convide outras mulheres, outras amigas, compartilhe esse, marque o horário, informe para que nós possamos estar juntinhas aprendendo ainda mais da palavra de Deus. As regiões tanto do norte, como do nordeste, como do sudeste, como do sul e da região centro-oeste, que Deus continue abençoando cada uma de vocês. E nós aguardamos com muita alegria e expectativa para examinarmos juntas as ações ou as atitudes de Jesus, não é? A cada 3 facetas do Espírito que nós estudarmos, nós vamos abrir um parêntese e analisar quais foram as atitudes de Jesus em relação ao que nós estamos vendo. Que Deus te abençoe. Eu aguardo por você na próxima semana para nós continuarmos aprendendo juntas da palavra do Senhor sobre coisas de valor eterno. Recebam todas vocês o nosso abracinho, a nossa gratidão e que Deus nos abençoe para que nós recebamos essa paz e que nós possamos vivenciá-la dia após dia. Um grande abraço.